Trabalho como segurança há quase 8 anos. Com todo esse tempo de casa, conquistei o privilégio de escolher meus turnos. Geralmente opto pelos períodos diurnos e folgo nos finais de semana. Mas tudo mudou quando a empresa conseguiu um novo contrato para vigiar um antigo complexo industrial nos arredores da cidade. O lugar era perturbador desde o primeiro olhar. Uma estrutura de 5 andares cercada por um terreno imenso, isolado por muros altos coroados com arame farpado. A única entrada ficava a quilômetros da rodovia principal, acessível apenas por uma estrada de terra sinuosa que cortava uma densa floresta. Não havia casas, comércios ou qualquer sinal de vida humana por perto, apenas árvores e silêncio. Nossos turnos funcionavam assim: 3 guardas durante o dia, 2 à noite nos dias de semana e apenas um solitário nos fins de semana noturnos, todos armados, sem exceção. O problema começou quando os guardas noturnos dos fins de semana começaram a pedir demissão, um atrás do outro. Meu supervisor me procurou, oferecendo horas extras generosas para cobrir esses turnos. Eu estava economizando para comprar um carro novo, então aceitei sem pensar muito. Deveria ter recusado. As primeiras semanas transcorreram normalmente, nada além de tédio e café forte para me manter acordado. Mas na terceira sexta-feira, tudo desmoronou. Era por volta das 3 da manhã quando ouvi. Estava na sala de controle no 2º andar, monitorando as câmeras e jogando no celular para passar o tempo. O som veio do térreo, um estrondo metálico seguido de arrastar de correntes. Congelei. Não deveria haver ninguém além de mim no prédio inteiro. Chequei todas as câmeras freneticamente. Nada. Todos os corredores, vazios. Todas as salas, desertas. Mas então percebi algo perturbador. A câmera que cobria o portão principal mostrava que ele estava aberto, escancarado. Eu tinha certeza absoluta de tê-lo trancado ao entrar. Peguei minha lanterna e rádio, tentando contatar a central. Estática. Meu celular não tinha sinal. Nunca tinha naquele lugar maldito. Respirei fundo e desci as escadas, cada degrau ecoando no vazio sombrio. Quando cheguei ao térreo, vi. As portas do antigo elevador de carga estavam abertas, rangendo levemente. Aquele elevador estava desativado havia anos, sem energia, mas as portas estavam abertas e algo dentro de mim gritava para não me aproximar. Quando ouvi passos atrás de mim, pesados, deliberados, vindo do corredor que eu acabara de atravessar. Corri. Simplesmente corri sem olhar para trás, em direção à saída lateral que dava para o estacionamento. Meus pulmões ardiam, meu coração martelava contra as costelas. Os passos me seguiam, acelerando, ficando mais próximos. Cheguei à porta, girei a maçaneta desesperadamente. Trancada. Maldição, eu mesmo havia trancado por dentro seguindo o protocolo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na fechadura. Os passos pararam atrás de mim. Senti uma presença. Alguém parado a poucos metros. O silêncio era sufocante. Consegui destrancar e abrir a porta violentamente, tropeçando para fora. Corri até minha caminhonete sem olhar para trás, entrei e acelerei, deixando poeira e pedras voando. Só consegui sinal de celular quando estava na rodovia. Liguei para a polícia imediatamente. Voltamos juntos cerca de 40 minutos depois. Revistaram tudo, não encontraram ninguém. Mas o que encontraram me deixou sem dormir por semanas. Na câmera que eu jurava ter visto vazia, agora mostrava claramente uma figura parada no corredor do térreo, no exato momento em que eu estava lá. Uma figura que não estava lá quando olhei ao vivo. E o portão principal? Continuava trancado por dentro, com as correntes intactas. Era impossível alguém ter saído por ali. Pedi transferência na segunda-feira seguinte. Nunca mais voltei àquele lugar. Durante quase um ano, trabalhei como segurança noturno em um prédio comercial de 15 andares no centro. Era um emprego monótono: verificar câmeras, fazer rondas ocasionais, preencher relatórios. Nada demais. Até aquela terça-feira. Minha rotina começava sempre da mesma forma. Às 23 horas, os últimos funcionários saíam e o prédio ficava sob minha responsabilidade. Eu ficava na recepção do térreo, cercado por monitores que mostravam cada corredor, cada elevador,
cada canto do estacionamento subterrâneo. Naquela noite, por volta da 00:30, notei movimento na câmera do subsolo. Uma figura andava entre os carros estacionados. Parou meu coração por um segundo. O estacionamento deveria estar completamente vazio. Nenhum funcionário tinha acesso 24 horas e o sistema não registrou nenhuma entrada. A figura usava um casaco escuro e comprido, movendo-se de forma estranha, quase hesitante, como se estivesse procurando algo ou alguém. Não carregava nada, não se dirigia a nenhum carro específico, apenas vagava. Liguei para meu supervisor. Ele me disse para monitorar e não descer sozinho, mas minha intuição me empurrava para lá. Peguei minha lanterna potente e fui. O elevador descia lentamente, cada andar parecendo uma eternidade. Quando as portas se abriram no subsolo, varri o local com a lanterna. Vazio. Completamente vazio. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo zumbido distante dos geradores. "Segurança! Alguém aqui?" Minha voz ecoou entre as colunas de concreto. Nenhuma resposta. Caminhei pelas fileiras de carros, iluminando cada sombra, cada espaço entre veículos. Nada. Nenhuma alma. Comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez fosse um defeito na câmera, uma sombra distorcida. Voltei para a recepção, tentando me acalmar, mas quando sentei e olhei novamente para o monitor do estacionamento, quase caí da cadeira. Lá estava ele, no mesmo lugar de antes, como se nunca tivesse saído, como se eu não tivesse acabado de vasculhar cada centímetro daquele lugar. Meu estômago embrulhou. Isso era impossível. Eu tinha acabado de estar lá. Os próximos 20 minutos, observei horrorizado, enquanto a figura se movia lentamente em direção à escada de emergência que levava aos andares superiores. Ele parava frequentemente, olhava ao redor, depois continuava, até que desapareceu da câmera ao alcançar a porta. Verifiquei todos os outros monitores, corredores, salas, elevadores, tudo vazio. Ele simplesmente desvaneceu. Então o elevador no meu andar emitiu um ding. As portas se abriram. Vazio. Mas no chão polido do saguão vi pegadas molhadas. Pegadas de pés descalços, saindo do elevador e se dirigindo ao corredor principal. Pés descalços. Fazia 3 graus lá fora. Chamei a patrulha de apoio e, contra todo bom senso, decidi fazer uma ronda. Peguei o elevador até o 8º andar e comecei a caminhar pelo corredor. Cada músculo tenso, cada som me fazendo pular. No meio do corredor, encontrei uma porta de escritório entreaberta. Impossível. Todas eram trancadas à noite. Empurrei-a com a lanterna. Sala vazia. Apenas uma cadeira, uma mesa, um computador desligado. Saí e foi quando ouvi passos. Molhados. Pesados. Vindo do fim do corredor, atrás de mim, se aproximando rapidamente. Girei com a lanterna, capturando apenas um vislumbre daquele casaco escuro antes de correr. Corri como nunca tinha corrido na vida, em direção à escada de emergência, ouvindo aqueles passos horríveis me seguindo cada vez mais próximos. Joguei-me escada abaixo, quase caindo, descendo 3, 4 andares de uma vez. Os passos seguiam, ecoando nas paredes de concreto. Quando finalmente alcancei o térreo, tranquei-me na recepção, ofegante e tremendo. A patrulha chegou 15 minutos depois. Vasculhamos o prédio inteiro. Nada. Ninguém. Nenhuma pegada molhada. E o pior, quando checaram as gravações, o período que eu vi a figura tinha sido corrompido. Simplesmente apagado. Pedi demissão um mês depois. Não conseguia mais entrar naquele prédio sem sentir aqueles passos molhados atrás de mim, aquele casaco escuro dobrando a esquina. Até hoje, evito parquinhos subterrâneos e não consigo trabalhar à noite em prédios de escritórios. Porque eu sei que aquilo era real. Não era fantasma, era uma pessoa. E nunca descobriram quem era ou como entrou. E isso me assombra, mais do que qualquer história de terror. Isso aconteceu na semana passada, na minha primeira noite como guarda de segurança móvel. Para quem não sabe,
Segurança móvel significa que você dirige pela cidade em uma viatura, visitando diferentes locais que contrataram o serviço. Trabalho na região metropolitana de Toronto, mas este incidente aconteceu em uma clínica médica em Brampton. Era minha primeira noite como estagiário. Meu supervisor, um cara legal, uns 3 anos mais velho que eu, estava me ensinando o básico. Como fazer patrulhas, escrever relatórios, desarmar alarmes de incêndio. Normalmente, quando um alarme dispara, a central nos avisa pelo rádio e vamos até o local. Mas naquela noite, estávamos indo até a clínica apenas para uma patrulha de rotina, sem alarme, apenas verificação. Chegamos por volta de 1h15 da manhã. Assim que descemos da viatura e nos aproximamos do prédio, algo estava terrivelmente errado. Primeiro, a cancela da garagem subterrânea estava aberta. Segundo, a porta principal do edifício estava arrombada, o vidro estilhaçado espalhado pela entrada. Como isso é possível? Meu supervisor murmurou. Se alguém invadiu, o alarme deveria ter disparado. Eu não sabia o que dizer. Era minha primeira vez naquele local. E segundo meu supervisor, era um contrato novo que a empresa tinha acabado de conseguir. Entramos cautelosamente. Foi quando ele apontou. Olha o elevador. Tá subindo. Era verdade. O display mostrava o elevador indo do subsolo, G1, para o segundo andar, terceiro e parou no quarto andar, o último do prédio. Acha que tem alguém aqui? Perguntei, minha voz traindo o nervosismo. Ele acenou afirmativamente e sacou o cacetete. Naquele momento, senti meu estômago revirar. Comecei a respirar pesadamente, odiando cada segundo daquele emprego novo. Entramos no elevador e apertamos o botão do quarto andar. Meu coração batia descompassado enquanto subíamos. Pensava no que poderia acontecer quando as portas se abrissem. E se a pessoa atacasse? E se fossem várias pessoas? Estávamos apenas com cacetetes? As portas se abriram. Ninguém à nossa frente, mas estava escuro como breu. Acendemos as luzes e começamos a investigar as salas. Meu supervisor me disse para ficar grudado nele. Até ele estava nervoso. Fica do meu lado e se prepara para partir para cima se precisar, ele disse. Checamos todas as salas do quarto andar. Vazias. Ficamos confusos até ouvirmos passos descendo a escada de emergência. Passos rápidos, como alguém fugindo. Corrimos até a porta da escada e meu supervisor estava prestes a abri-la quando os passos pararam abruptamente. Silêncio total. Apenas nossas respirações pesadas. O que ele disse pelo rádio em seguida ainda ecoa na minha cabeça. Alfa 4 para a central. Prossiga, Alfa 4. Precisamos de reforço imediato. Tem alguém no prédio com a gente. Tá escondido lá embaixo, possivelmente armado, esperando para nos emboscar se descermos. A central mandou a gente ficar onde estávamos e não nos aproximarmos. Apoio estava a caminho. Foi então que meu supervisor começou a entrar em pânico, o que piorou tudo. Ele deveria ser o experiente, mas estava tão assustado quanto eu. Tentei acalmá-lo. Cara, relaxa, o reforço tá chegando. Você deve estar se perguntando por que não fugimos. Simples. A pessoa estava no térreo. Ela poderia estar em qualquer lugar. O elevador faz barulho. Ela saberia que estávamos descendo e poderia nos esperar quando as portas se abrissem. E se tentássemos pela escada, ela poderia nos atacar de surpresa em algum andar. 15 minutos depois, ouvimos a porta da frente se abrir. Segurança! Ecoou a voz do supervisor sênior. Meu supervisor falou no rádio. Estamos no quarto andar, senhor. Cuidado, tem alguém escondido lá embaixo. Alguns minutos depois, o supervisor sênior nos encontrou e descemos juntos. Vasculhamos andar por andar, sala por sala, banheiro por banheiro. Nada. Ninguém. Estávamos no terceiro andar quando ouvimos. A porta da frente se abriu violentamente e passos correram para fora. Descemos correndo, mas quando chegamos ao térreo, quem quer que fosse tinha desaparecido na noite. Ficamos em choque. Procuramos em cada canto daquele prédio. Ou a pessoa tinha um esconderijo perfeito, ou... Bem, não quero pensar na outra possibilidade. Esse foi, sem dúvida, o dia mais aterrorizante da minha vida. E o pior, volto lá este fim de semana para outra patrulha. Mas dessa vez vou sozinho, já que a fase de treinamento terá acabado. Não sei se estou pronto para isso. Você trabalha com segurança? Estas histórias te deixaram inquieto. Você não está sozinho. Milhares de seguranças enfrentam situações perigosas todos os dias, muitas vezes sem o treinamento ou equipamento adequado.
Se você é segurança ou está pensando em entrar na área, precisa estar preparado para o inesperado. Faça um curso de defesa pessoal. Saber como reagir em situações de perigo pode salvar sua vida. Conheça seus direitos trabalhistas. Muitas empresas não fornecem equipamentos de segurança adequados. Nunca trabalhe sozinho em locais de alto risco. Se possível, sempre tenha backup. Confie no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Compartilhe suas próprias histórias nos comentários. Quanto mais compartilhamos nossas experiências, mais preparados ficamos para enfrentar o inesperado. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de seguranças e dicas de sobrevivência para quem trabalha na linha de frente da segurança privada. Estas histórias são baseadas em relatos reais, mas foram adaptadas e ficcionalizadas para fins de entretenimento.